Tenho certeza que tu sabe todos os eventos de cor e salteado de se dizer. Mas será que você sabe com exatidão, ou mais ou menos, como é que funcionou toda a linha temporal de Cavaleiros do Zodíaco? O vídeo de hoje é sobre isso, eu tentando montar um quebra-cabeça da linha temporal de Cavaleiros do Zodíaco. E já aviso aqui, existem poucas datas oficiais e ainda existem datas oficiais que mesmo tentando encaixar, elas não se encaixam de forma alguma devido a alguns retcons que só servem para atrapalhar. Por base, aqui já vou colocar o que eu levei em consideração, principalmente datas de nascimento e que existem poucas oficiais. Existe o mês e o dia de nascimento, mas o ano, um dos principais que está dito é o do Seiya, que é de 1º de dezembro de 1973. Então, através disso já dá para montar muita coisa. Então, confere esse vídeo que ele está bem interessante. Não esquece de dar o like, se inscrever, porque esse vídeo aqui, ó, de coração, deu muito trabalho para tentar encaixar isso aqui, deu muita dor de cabeça. Por favor, se inscrevam e tentem passar isso aqui o máximo que vocês puderem para outros fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Podem haver alguns erros? Claro que podem. Não existem também datas específicas. Ó, a luta entre o Shiryu e o Seiya foi no dia tal. Não tem como, mas um espaçamento temporal, sim. Então, vamos lá. Já vou dar os recados aqui. Samuel Hermes na área. Assiste esse vídeo até o final. Não se esquece de curtir. Então, bora pro vídeo. Em 1743, depois do dia 20 de outubro, pois aí confirma um Doku com 18 anos, termina a última Guerra Santa contra Hades. Xion é nomeado então o novo Grande Mestre e Doku tem a responsabilidade de vigiar a Torre de Hades ali dos 5 picos antigos. Passam-se muitos anos e em 30 de maio de 1958 chegam ao Santuário Saga e Canon junto com a Estrela do Infortúnio na Casa de Gêmeos, de forma assim como uma estrela cadente. Esta Estrela do Infortúnio é Lemur, que então se apodera do corpo de Saga e apaga a memória de todo mundo ali presente. Em 30 de novembro do mesmo ano, 1958, também nasce Aioros. Três futuros cúmplices de Saga nascerão alguns anos depois. O primeiro deles foi Máscara da Morte, 24 de junho de 1963. Shura nasceu em 12 de janeiro de 1964 e a data de nascimento do Shura foi muito importante. Afrodite nasce em 10 de maio de 1964. Estou levando em conta o dia do nascimento, porque não tem o ano certo deles, o momento em que eles nos foram apresentados. O Shura ele vai ser apresentado com 23 anos e já vou adiantando que a luta contra os Cavaleiros de Ouro aconteceu depois do aniversário dele, então ele nasceu em 64. Outros 7 Cavaleiros de Ouro nasceram entre 7 de fevereiro de 1966, que é a data de nascimento do Camus, então dessa leva o Camus é o Cavaleiro de Ouro mais velho. 8 de novembro de 1966, que é a data de nascimento do Miro de Escorpião. Então, o Miro é o Cavaleiro de Ouro mais jovem de sua geração. Julian Solo, o futuro hospedeiro de Poseidon, nasceu em 21 de março de 1970 e neste mesmo ano nasceu a Pandora, dia 3 de setembro. 15 de agosto de 1971 nasceu o Wiki de Fênix.
Em 23 de janeiro de 1972, nasce o Yoga. 4 de outubro, no mesmo ano, nasceu o Shiryu. A Saori Kido nasceu em 1º de setembro de 1973. Somente 8 dias depois, no dia 9 de setembro de 1973, nasceu o Shun, o futuro hospedeiro então de Hades. E já o Seiya é o caçula aqui dos Cavaleiros de Bronze, nasceu em 1º de dezembro de 1973. Mencionei antes, em 1º de setembro de 1973, nasceu ou surgiu o bebê Athena, fale como quiser. E posteriormente, alguns dias depois, ou no mesmo dia, o Xion então faz aquela reunião com os outros Cavaleiros de Ouro e menciona sobre a possibilidade da nomeação de um novo grande mestre. Entretanto, não existe uma data específica. Também não existe uma data específica de quando ocorreu a revolta de Saga, a fuga e a morte de Aioros e a entrega do bebê Athena para Mitsumasa Kido, feita pelo Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Mas a gente consegue determinar um período em que isso possa ter acontecido. E esse período acontece do dia 1º de setembro de 73, que a Athena precisa estar viva, né, obviamente, para aquele momento, e até o dia 29 de novembro de 73. Porque em algumas fontes eu vi que o Aioros faleceu com 14 anos, ele não pode ter completado 15 anos. Então teria que ser até um dia antes do aniversário dele, que é o dia 29 de novembro, já que o Aioros faz aniversário dia 30 de novembro. Neste mesmo período, então, ocorre a prisão do Canon ali no Cabo Sunion, feita por Saga, e o encontro do Canon com Poseidon, e também a possessão do Julian Solo, que ele precisa ter então 3 anos, isso se encaixa perfeitamente. E também o Canon se transforma o general de dragão marinho. Ainda neste período, só que entre 4 de setembro de 1973 e 2 de setembro de 1974, a Pandora, então com 3 anos, ela precisa ter 3 anos, ela entrou naquela casa e abriu então a caixa onde estavam selados Hypnos e Thanatos. Neste mesmo período, assim, ou sei lá, é evidenciada a alma de Hades. Destrói toda a vila do castelo Rheinstein e depois então a Pandora sai com ele em busca do hospedeiro. 9 de setembro de 76 e 14 de agosto de 77, Pandora e a alma de Hades encontram Ikki com 5 anos e Shun com 3 anos. Era para ter sido feita a possessão do corpo do pequeno Shun naquele instante, mas ela não funcionou, então foi entregue naquele instante o pingente que o Shun carregou depois por bastante tempo, e esse pingente ligava o corpo de Shun à alma do Imperador do Inferno. Meados do segundo semestre de 1980, Seiya vai para o seu treinamento na Grécia, assim como seus futuros companheiros de armadura de bronze vão para os seus respectivos locais de treinamento. Seiya precisa ter 13 anos para enfrentar Cassius e receber a sua armadura de bronze. Então, este evento precisa ocorrer a partir do dia 1º de setembro de 1986. Depois de conseguir a armadura, Seiya então vai para o torneio galáctico, encontrar lá os seus irmãos também. O torneio galáctico ele deve ter acontecido ou iniciado primeiramente ali em dezembro mesmo, no mais tardar início do mês de janeiro de 87. Apesar de que essas datas vão de encontro, um encontro totalmente oposto ao que jornais da época que aparecem na história, que mencionam
dia 28 de janeiro de 86, 10 de setembro de 86. Mas isso não encaixa de forma alguma com os 13 anos que o Seiya precisaria ter para conseguir a armadura de Pégaso. Ele precisa ter 13 anos, porque ele nos é apresentado com 13 anos. Mas essas datas batiam com a cronologia do leitor, que estava lendo aquilo lá na época, porque Cavaleiro do Zodíaco estava sendo transmitido ou estava sendo produzido justamente em 1986 e não em 1987 ou dezembro de 86. Neste período, mas mais provável em janeiro, aconteceram as lutas contra os Cavaleiros Negros e logo na sequência contra os Cavaleiros de Prata. E no final de janeiro começaram as lutas contra os Cavaleiros de Ouro. Mas aqui tem um porém. Pelo que eu pesquisei, ali na Grécia, em Atenas, esse período então é inverno. E o dia com luz, do amanhecer até o entardecer, ele dura com exatidão 10 horas e um pouquinho. Não lembro qual horário que os Cavaleiros de Bronze chegaram até o santuário, mas eles precisariam chegar no comecinho da manhã para as lutas começarem. Por quê? Quando eles chegam em Capricórnio já está entardecendo, eles teriam então em torno de 2 horas ainda para lutarem. A luta contra o Camus e o Afrodite já seriam à noite. Eles teriam no mínimo 8 horas de luta com luz solar, que eu consigo confirmar que aconteceu no final de janeiro e até o comecinho de fevereiro. O Shura, então, ele nasceu em 12 de janeiro de 1964. Ele nos é apresentado com 23 anos, então ele precisaria ser do dia 13 de janeiro em diante, do dia 12 de janeiro em diante. E o Camus, ele nasceu no dia 7 de fevereiro de 1966 e ele nos é apresentado com 20 anos. Ele não poderia estar com 21 anos fazendo aniversário. Então a data limite seria 6 de fevereiro de 1987 e o período ali do aniversário do Shura. Eu consigo quase cravar que final de janeiro de 1987, no máximo até 6 de fevereiro de 87. Outra coisa interessante é que nesse período o Yoga já está com 15 anos. Ele nos é apresentado com 14, mas em 23 de janeiro de 87 ele completou os seus 15 anos. Então, depois da luta da Batalha das 12 Casas, alguns dias passam e os Bronze Boys estão internados no hospital. Então se inicia a saga de Poseidon. Os primeiros eventos dessa saga devem ter começado na segunda quinzena de fevereiro, não passando o dia 20 de março, porque o Julian Solo ele precisa ter 16 anos. Como ele faz aniversário no dia 21 de março, ele estaria completando seus 17 anos. Na saga de Hades, os eventos podem ter acontecido imediatamente após a saga de Poseidon, mas aqui também dá para dar uma margem maior de tempo para que ela tenha iniciado. Mencionado que o Doku precisaria ter um corpo de 18 anos e precisaria então ser no máximo até 19 de outubro de 1987. Se fosse em 20 de outubro de 87, ele teria um corpo de 19 anos. Fica meio estranho isso, mas é mais ou menos essa lógica. Eu coloco, na verdade, que a saga de Hades aconteceu em abril, que seria uma margem legal de tempo ali para todo mundo se recuperar e começar então esta saga de Hades. Mas não dá para descartar que ter começado logo depois. Terminou ali a saga de Poseidon, passou poucos dias e começou. No final da saga de Hades eu não tenho como mensurar, mas ele fica mais ou menos encaixado nessa época. Apesar de que existem alguns retcons ali que atrapalham mais esta lógica, esta linha cronológica que eu mencionei, que, como eu disse, usei muito
as datas de nascimento para tentar encaixar. E até dados oficiais, então atrapalham muito isso aqui e deu muita dor de cabeça. É isso aí, meus amigos. Esta é a linha cronológica que se encaixa perfeitamente com os dados, alguns dados oficiais que existem. Como eu falei, tem muito dado oficial, como aquele dos jornais, que atrapalha totalmente a linha cronológica de Santo Ceia. Só com o aniversário do Ceia, por exemplo, em algumas datas, com 1743, dá para conseguir encaixar muita coisa certinho. Eu acho que a mais condizente com todos os fatos que aconteceram. Foi tudo muito rápido, olha, saga do santuário, saga de Poseidon e saga de Hades, foi tudo logo em sequência. Foi questão de dias que tudo aconteceu. A saga de santuário foi só em 12 horas, né? E então a nossa percepção de tempo mundana aqui é uma, mas na verdade ali no mangá foi totalmente rápido. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever, ao menos por esse vídeo aqui, dá o teu like, deu um trabalhão para fazer. Aqui na edição talvez não tenha ficado tão legal assim, mas o roteiro para tentar encaixar tudo isso aqui deu muito trabalho mesmo. Então te inscreve, curta, hype, comente, deixe sua opinião que eu vou ler com muito prazer. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!